O Espírito Santo. Antes de entrarmos no assunto do batismo com o Espírito Santo, precisamos tomar conhecimento a respeito do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo foi praticamente desconhecido do povo brasileiro até o início do século XX, quando começou o movimento pentecostal no Brasil. Hoje, graças à atuação do próprio Espírito Santo, mais de 70% dos evangélicos são pentecostais. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, muito embora não fique em terceiro lugar na divindade. O Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão no mesmo plano. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todas essas pessoas são distintas e, no entanto, as três formam um único Deus. Aí vemos um mistério que não se pode desvendar. No caso, é válida a soma 1 mais 1 mais 1 igual a 1. O Espírito Santo tem outros nomes, tais quais Bom Espírito, Consolador, o Espírito, o Santo, Paráclito, Espírito de adoção, Espírito de amor, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito do temor do Senhor, Espírito da verdade. O Espírito Santo também é simbolizado por água viva, fogo, óleo, pomba, selo e vento. A ação do Espírito Santo no ser humano é muito grande, pois ele é o autor da vida. Ele atua em nosso favor das seguintes formas: abre os céus, consola, convence do pecado, dá acesso ao Pai, faz dar frutos, dá ousadia para falar a respeito de Jesus, ressuscitará os nossos corpos mortais, derrama o amor de Deus nos corações, ensina, João 14, 26, flui no coração, João 7, 38, 39. Usa para expulsar demônios, Mateus 12, 28. Guia, Atos 8, 29. Inspira, 2 Timóteo 3, 16. Intercede por nós, Romanos 8, 26. Habita em nós, João 14, 17. Justifica, 1 Coríntios 6, 11. Revela a vontade de Deus para as nossas vidas, Efésios 3, 5. Santifica, 1 Pedro 1, 2. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 16. Além de tudo isso, o Espírito Santo nos enche de alegria e de paz, habitando conosco e mantendo comunhão com o seu povo através dos milagres e maravilhas realizados em nosso meio, dada a sua onipotência, onipresença e onisciência. Espírito Santo, a grande dádiva de Deus. O Espírito Santo é o maior presente do Senhor Jesus para os seus seguidores. O Senhor Deus poderia ter nos enviado um anjo para fazer em nós tudo aquilo que é realizado pelo Espírito Santo, conforme relacionamos anteriormente. Ele, no entanto, deu-nos a si mesmo. E se isso aconteceu, é porque existe uma razão muito superior. Daí o fato de desejarmos para todos os seguidores do Senhor Jesus o batismo com o Espírito Santo.
Costumo afirmar que as pessoas batizadas com o Espírito Santo são mais privilegiadas do que os discípulos foram durante o ministério do Senhor Jesus, porque quando Jesus se afastava deles para orar ou descansar, ficavam possuídos de temor. Não é assim conosco, pois uma vez selados no Espírito Santo, jamais estaremos sós, conforme está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois passamos a participar da natureza de Jesus mesmo. Esse batismo nos faz ver as coisas como ele via, pensar como pensava, falar como falava, enfim, agir da mesma maneira que Jesus agia. É esse batismo que nos capacita para a grande obra de Deus. Está escrito: "E recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Atos 1, 8. Concluímos que ninguém deve se envolver diretamente na obra de Deus antes de ter recebido este poder prometido pelo Senhor Jesus. É muito perigoso para o neófito, aquele que é novo na fé, recém-convertido, tentar fazer alguma coisa sem o selo do Espírito Santo, pois a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Efésios 6, 12. Se temos que enfrentar forças espirituais, precisamos de uma armadura espiritual divina para obtermos a vitória. E nenhuma força é maior do que o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Além do mais, o próprio Filho de Deus precisou desse batismo para iniciar o seu ministério. Os apóstolos o receberam para continuar o ministério do Senhor. O apóstolo Paulo, da mesma forma, recebeu o batismo após a imposição das mãos de Ananias, Atos 9, 17. Por muito mais razões, nós também devemos receber esse carimbo de Deus para nossas vidas. O conhecimento a respeito do Espírito Santo é vital para a fé de todo cristão. Ele não é uma influência, uma energia ou um espírito qualquer, mais iluminado, mais evoluído, etc. O Espírito Santo possui em si mesmo os elementos de existência pessoal, propriedades, qualidades e altas virtudes que atribuem a esse ser uma personalidade. Ele é uma pessoa, tanto quanto Jesus Cristo e o Pai o são. As suas obras e os seus ofícios são os mais variados possíveis, e o mais importante é o de ter a missão de conduzir-nos até Jesus Cristo. Ele tem grande desejo de guiar-nos e nos encher de sua plenitude, a fim de sermos uma unidade. Tudo que o Senhor Jesus fez e realizou foi devido à unção que recebeu do Espírito Santo que deseja habitar em nós. A maior dádiva de Jesus Cristo aos seus seguidores foi a poderosa infusão do Espírito Santo. Ele o recebeu ao ser batizado por João Batista. Os apóstolos o receberam no cenáculo. As mulheres que seguiam Jesus o receberam. Cada um dos 120 que estava presente no cenáculo recebeu o Espírito Santo. Cada uma das 3.000 pessoas que ouviu o sermão de Pedro no dia de Pentecostes recebeu a promessa da infusão do Espírito. Todos estes foram batizados com o Espírito Santo e precisaram dele. Se estas pessoas precisaram, então você e eu, amigo leitor, também precisamos dessa bênção. Cada pessoa batizada com o Espírito Santo conta sua própria experiência. E cada uma é diferente das demais. Uma pessoa, para ter a plenitude do Espírito Santo, precisa, antes de tudo, estar vazia de si mesma, vazia de tradições e preconceitos religiosos, vazia de tudo que atrapalha o bom relacionamento com Deus.
Deve haver um desejo profundo na vida de cada cristão de ser revestido com o Espírito Santo. Aquele que busca o Espírito Santo deve ter um alvo estabelecido. Deve-se conhecer o plano de Deus para o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo foi enviado para substituir o Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer buscar esse batismo e não está disposto a segui-lo, seu esforço será inútil.